falar sobre depressão e suicídio. Irmãos, em Lucas 12 fala que as roupas não são melhores que o corpo e nem o alimento é melhor que o corpo, amém? Só que nos dias atuais as pessoas têm se preocupado muito com o que não é mais importante do que o corpo, e comigo não foi diferente. Estou falando de um assunto que aconteceu há mais ou menos 10 anos atrás, 12 anos atrás, mais ou menos, e isso refletiu na minha chegada aqui na igreja. Então, vamos lá, né? Vivia como qualquer adolescente aí, jovem, não sei se 21 anos é adolescente ou jovem, tanto faz. E no meio de pessoas que estavam muito preocupadas no que vestir, com quem andar, como gastar, que tipo de ambiente ir e tal, como qualquer jovem mesmo dessa idade, até menos, né? E aí eu tinha um relacionamento, eu tocava na noite, eu tocava numa banda de forró universitário, só que eu já conhecia Cristo, eu só estava afastado dos caminhos. E aí eu fui me afundando, na verdade eu já estava afundado há muito tempo e só com 21, 22 veio as claras para mim. Mas o ponto inicial aqui foi que eu tive ciência que o meu padrasto não era meu pai. Eu chamava ele de pai, por fim ele era meu padrasto com 12 anos, quando eu fui tirar meu documento de identidade. Aí de lá pra cá foi um dominó que tombou sobre o outro. E depois disso eu não entendia muito bem essa situação, mas fui tocando a vida. Aí depois eu namorei e tal, e aí eu procurava solucionar talvez esse problema com mulheres ou com amizade, esse tipo de coisa. E aí tudo que era lícito pra mim, eu fazia, mesmo indo pra igreja. Por exemplo, se meus amigos curtiam tal som, eu ia na onda. Se o pessoal cabulava a aula, eu ia cabular a aula. E coisas desse tipo, coisas corriqueiras com jovens, coisas naturais. Só que pra mim era um subterfúgio. E aí também eu me afoguei bastante na música, né? Eu fui aprender instrumentos, por ter um pouco de temor a Deus, devido a conhecer a palavra, eu matava muito tempo também desenhando, compondo, escrevendo e aprendendo instrumento e tal. E aí por isso teve um ápice, eu resolvi me afastar dos caminhos, porque eu estava fazendo tudo que uma pessoa do mundo fazia, mas estando dentro, estando no altar, e por aí vai. Bom entendedor entende o que eu estou falando. E por não ser diferente e ter o dever de ser diferente, eu resolvi sair. E aí eu fui fazer aquilo que eu aprendi no altar, eu fui fazer no altar do mundo. E aí eu fui me relacionando da forma com que eu não estava de acordo em me relacionar. Uma pessoa aqui, outra ali, não entenda mal. Eu não fiquei com diversas pessoas, foram poucas, mas de forma errada. E aí eu fazia, depois eu falava, puxa, o que eu estou fazendo? E ficava nesse looping, altos e baixos. E aí noivo com uma pessoa e vinha terminar. Aí foi mais um dominó que tombou sobre o outro. E aí depois disso há algumas consequências quando você quer viver uma vida que não é a sua realidade. Eu sei que muitos aqui, eu até olho aqui e vejo muitos nessa situação. Você quer manter um padrão que não é seu. Você quer ir com uma turma que gasta 3x e você não pode gastar nem meio x, mas você vai. E aí você se atola no cartão de crédito, é limite, cheque especial e toda essa coisa. Eu também fiz isso. E aí mais um dominó bateu no outro. Quando eu vi, meu dinheiro já não pagava minhas contas. Tudo bem que morava com meus pais, mas se não pagava minhas contas, quanto mais ajudar em casa. E aí, pronto, mais um dominó. E eu me vi num momento que minha produtividade estava péssima. E aí uma gerente de onde eu trabalhava nessa época, eu trabalhava em call center, que eu acho que deve ser o centro dos depressivos, cara, porque é complicado. Mas foi uma etapa da minha vida que eu
precisei passar e deu muito valor, aprendi muito lá com o pessoal e é uma parte da minha vida que foi muito importante também. E tem um detalhe, quem trabalha de call center, cara, que se a pessoa ela tem, não sei se vergonha ou qual o problema que é ir falar que trabalha em call center, que é atendente. Então ela fica falando outros nomes, eu trabalho não sei o que, eu sou atendente e tal, mas nunca fala que é call center, que é o centro do caos. E assim também as pessoas fazem com outras coisas, sabia? Onde você mora? Eu moro do lado eu moro do lado de Guarani. Tem problema de falar que mora em Jandira. Tem problema de falar que mora em Itapevi. Tem problema de falar que mora em Carapicuíba. É demais. E aí, só que assim, isso é meio superficial. Só que pra quem já tá na lama, isso aqui é só mais uma coisa que você tá querendo meio que fugir do seu grupo, fugir da sua origem, cara, fugir de quem você é de verdade. Bom, e eu tava nessa situação. Eu procurava fazer tudo para todos, menos para os meus. Eu gastava tempo com quem não estava nem aí, com o tempo que eu estava investindo. E a minha família, meus irmãos, meus pais, aqueles que realmente precisavam de mim de alguma forma, eu não estava muito preocupado em gastar tempo com eles não. Eu entrava em casa, comia, tomava banho e saía. E muitos aqui fazem isso também. E vamos finalizar, né? Mas é o seguinte, eu me afundei, eu tive vontade de me matar, eu tive vontade de fazer maldade contra mim mesmo, mas eu nunca cheguei a fazer isso porque eu tinha temor de Deus. E o temor de Deus me travou diversas vezes que eu pensava em fazer. Por todos esses motivos e muitos outros que eu não tenho tempo suficiente para falar, mas é isso, irmãos. E essa gerente de onde eu trabalhava no call center me chegou em mim um dia, preciso de um tempo contigo. Eu falei, tá bom, tranquilo. E ela me levou numa sala, começou a conversar comigo, até hoje eu não sei se ela era cristã ou não, mas também já foi, né? Não tenho contato com ela. E aí ela marcou pra mim uma consulta na Travessa do Turiaçu. Eu já tinha ouvido falar do Bola de Neve. E aí eu falei, poxa, Turiaçu, tem alguma coisa na Turiaçu pra mim, mas eu não lembro. Aí eu fui, tomei um trem, depois peguei um ônibus e passei de frente à Igreja Bola de Neve em 2007, em julho. E aí eu desci bem perto lá, aí eu passei na porta e falei, puxa senhor, o que é isso aqui? Aí eu perguntei, que negócio que é isso aí? Balada? O que é? Tinha uma fila gigante para poder entrar lá e tal. Aí falaram, não, é uma igreja, Bola de Neve. Eu falei, cara, agora eu sei, mano. O que eu tinha na Turiaçu? Eu sei, agora eu sei. E aí eu fui para a consulta. Isso era um culto de quinta-feira. Aí eu fui na consulta. Lá na consulta fiz o que tinha que fazer, não vou ficar dando muita atenção para isso. E saindo de lá, eu resolvi assistir o culto então lá na Turiaçu. Aí eu entrei. De primeiro eu vou falar que não gostei, eu achei muito estranho, música reggae, pra mim era uma bagunça. Eu estava acostumado com um outro estilo, né? Um outro ambiente de igreja, né? Tudo escuro. E aí eu comecei com a minha religiosidade. A pessoa precisando de Deus, no lugar onde tem Deus e achando defeito, cara. Mas é assim que a gente faz. E aí depois de ver tudo que eu precisava ter visto, botar defeito em tudo, eu vi uma coisa que me arrebentou, quebrou, tirou minhas pernas. E aí eu fiz o que todo mundo estava fazendo lá. Eu olhei para o lado, eu vi jovem com a cara no chão. Aí eu olhava gente chorando, gente com o braço para cima. E no ambiente que eu estava antigamente, quando eu ia para a igreja, eu nunca tinha visto aquilo, cara. Aí eu falei, que negócio é esse aqui? Aí eu comecei a prestar atenção na letra. Só depois de pôr defeito, eu comecei a ver o que realmente estava acontecendo ali, vidas estavam sendo transformadas. E eu estava ali para transformar a minha também. E aí eu vi aqueles jovens, meu pai, prostrados, chorando, ninguém de olho aberto, cara, acho que só eu estava de olho aberto. Aí eu falei, pai, me perdoa pela minha ingratidão, me perdoa por não enxergar aquilo que o Senhor faz para mim, por não enxergar a família que o Senhor me deu,
quando chegar a família de Deus que o Senhor me deu também, a igreja a qual eu faço parte, eu sou sua morada, Pai, me perdoa. E ali eu comecei um momento de redenção, processo de recuperação, porque não estava vendo sentido em nada. E se não bastasse, depois daquele louvor, aquela música constrangedora que estava lá no telão, por mais que seja reggae, eu gosto de reggae, tá? Não me entenda mal. Mas pra mim, sei lá, não era ambiente para tocar louvor e reggae. Hoje eu entendo, mas era confuso pra mim naquela hora. E aí toda aquela letra me quebrantando, se não fosse suficiente, o apóstolo Rina pregou naquele dia e ele falou toda a minha vida. Ele ainda disse o seguinte: você estava vindo de uma situação assim, assado, você passou no médico, você tem aí algumas amostras grátis para tomar, e aí você vai tomar e tal. Eu falei, alguém me dedurou aqui, cara, não é possível. E aí eu não conhecia ninguém, eu fiquei com aquela sensação, não, tem algo errado. Mas no fundo eu sabia que aquele homem estava sendo apenas um instrumento na mão de Deus, ele estava falando a mensagem para quem precisava ouvir. E eu sabia que não era só eu ali, tinha mais pessoas, sempre tem. E aí eu falei, pai, então é isso. E amados, eu queria só ler um versículo para complementar um pouquinho e trazer um pouco de humanidade para você que está tão preocupado com as coisas da vida e às vezes não está dando atenção para aquilo que realmente é importante. Veja bem, Lucas 7,18. Então os discípulos de João lhe contaram todas essas coisas, de modo que João convocou 2 dos seus discípulos e os enviou ao Senhor para perguntar: o Senhor é aquele que vem ou devemos esperar por outro? Amados, só quero dizer o seguinte: dúvida é normal, medo é normal, depressão eu acho que já passou do normal, todo mundo tem. Quem está do seu lado aí, que às vezes você vê e pensa que é forte, não vou dizer que é fachada, porque é papel da pessoa estar de cabeça de pé, porque a gente serve um Deus que é poderoso, a gente não tem que andar com a cabeça para baixo. Mas a gente não escreve na testa: eu estou depressivo, ei, preciso de ajuda. Embora a gente não transpareça nossas dores, embora a gente não vista uma camiseta estampada os nossos sofrimentos, todos nós sofremos. E o nosso Senhor disse que no mundo teríamos aflições, mas para a gente ter bom ânimo. E o bom ânimo vem daquele que está do seu lado. E eu estou aqui para estar do seu lado também. Eu venci esse mal. E todas as vezes que ele volta a bater na minha porta, eu tenho força suficiente para falar: você não pode entrar, porque a luz habita em mim, e aquele que me tirou desse charco de lama não me permite voltar. E ele organizou a minha casa, ele organizou a minha mente, e eu sei que ele pode organizar a sua também. E eu só quero ser um braço, só quero ser uma voz dos que clamam no deserto desse mal. E se vocês precisarem de ajuda, eu só quero também dizer, para finalizar, que vocês estão no lugar certo, mas vocês não podem fazer como eu fiz quando eu cheguei. Se você procurar defeito, você vai encontrar aqui. Se você procurar Jesus, você também vai encontrar aqui.